Pastor João Vieira, consagrado em 92, na cidade de São Paulo, Igreja Comunidade da Graça. Na ocasião, a esposa dele também foi consagrada pastora, Kilza, eu estou falando dela, e pai de 2 filhos. Vamos conhecer a história do meu amigo e pastor João Vieira. Na verdade, desde os 5 anos de idade, que acompanhei os meus pais na Igreja Batista, lá do Salgado, segunda Igreja Batista, conhecida ainda hoje. E, ao passar dos anos, eu vim ter a minha experiência pouco mais de 22 anos de idade, mesmo vivendo dentro da igreja, com os pais, mas a experiência real aconteceu exatamente depois dos 22 anos de idade. Eu tive uma experiência que mudou completamente a minha vida. Então, começamos a trabalhar na igreja, a primeira igreja batista, aqui no centro, e começamos a trabalhar com coral. Eu fazia parte de um coral chamado Madrigal Batista. Eu fazia uma voz baixa, né? E logo depois surgiu a ideia do grupo Shekinah, que na ocasião era como líder o pastor Samuel, atual pastor Samuel. Na verdade, já é coisa dos antecedentes. Minha mãe, ela tocava piano, né? Desde a minha infância que eu observava isso. Então, já é de origem. E como a origem permaneceu, meu irmão, que foi a São Paulo e teve uma experiência muito boa, na época com a Igreja Comunidade da Graça, pastor Ademar de Campos, que teve um louvor revolucionário. Eu acho que você lembra, o Nosso General é Cristo, aquela época, né, que foi uma explosão no Brasil, de preferência, onde mexeu muito com o nosso coração e isso fez com que a gente abraçasse muito mais. Eu já gostava, cantava em coral na Igreja Batista e entrou com a música mais, vamos dizer assim, mais moderna, né? Os cânticos que realmente ainda hoje é de grande valor para a nossa sociedade, não só evangélica, não é? Na verdade, começou eu trabalhando na igreja e participando de vários seminários e cuidando prioritariamente de alguns adolescentes da igreja. E começou ali exatamente o pastorado, mesmo sem ter a consciência da vida pastoral. Então começamos, inclusive eu e minha esposa, nós começamos a cuidar em detalhe da vida de adolescentes. E teve um crescimento na época muito grande. Começamos com 4 adolescentes e com um pouco menos de 3 meses já estávamos com cerca de 60 adolescentes sendo cuidado um a um. Então, na verdade, o ministério, mesmo sem ainda a consciência, o ministério pastoral, meu e da minha esposa, começou exatamente por aí. Aconteceu de maneira bem, vamos dizer assim, informal. Eu estava em casa, morava na época, Rua Barão de Caruaru. Estava eu, a minha esposa e o pastor Ebenezer, conhecido como apóstolo Ebenezer nos dias atuais. E ele, como homem de Deus, e numa conversa bem informal, ele dizia: João, você é um pastor. Isso confirmou no coração da minha esposa, só que no meu não. No meu gerou um temor, um medo. Eu fiquei quase que desesperado, né, pela posição que é de grande responsabilidade, posição de compromisso com Deus, consequentemente compromisso com as pessoas. Então eu me achava muito pequeno, sem capacidade nenhuma, até mesmo de falar com as pessoas. Eu era muito, vamos dizer assim, no momento que recebi esse chamado, eu não me achei digno em nenhum momento. Então, quando se deu do pastor Ebenezer, do apóstolo Ebenezer, junto com a minha esposa, em declarar que eu tinha esse ministério, foi quando aconteceu de estar com aquele medo que já falei para você, né? Então, fiquei numa luta terrível por vários dias, várias semanas, por conta desse chamado. Eu não queria aceitar de forma nenhuma.
porque eu me achava pequeno, indigno. E depois de muita luta, de muito sofrimento, e meses depois, no caso mais ou menos 2, 3 meses depois, já liderando um grupo, nós já tínhamos o nosso grupo, a nossa igrejinha ali na Vidal de Negreiros, começamos ali. Então, tipo, inseguro, com muito medo, muita insegurança, por conta diante das responsabilidades, eu clamei a Deus e disse: Senhor, se tu não falares comigo, eu não vou continuar com esse negócio. E eu estava orando no meu quarto, ajoelhado e debruçado sobre a cama, e abri a Bíblia tipo aleatório. Abri a Bíblia e chorava copiosamente quando Deus falava comigo, que está escrito em Jeremias, no capítulo 1, o verso 5. A mesma palavra que Deus falou para Jeremias foi a palavra que estava sendo direcionada para a minha vida naquele momento. Então, ele dizia o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu te conhecia. Antes de você nascer, eu separei para mim. Eu o escolhi para ser profeta entre as nações. E quando Deus continuava a falar comigo através dessa palavra, era exatamente o sentimento que eu tinha. E veja só quais eram os sentimentos que eu tinha e que Deus estava falando. Ele dizia assim: nem sequer sei falar, melhor, eu dizia isso. Esse era o meu sentimento, e Deus estava dizendo para mim o que realmente eu estava vivenciando. E a Bíblia diz aqui: nem sequer sei falar, sou apenas uma criança. No entanto, Deus dizia e diz aqui na palavra: não diga sou apenas uma criança, pois você irá onde quer que eu envie e falará o que eu ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você, diz o Senhor, para o proteger, para o guiar. Então isso aqui para mim foi um bálsamo, foi a minha segurança até hoje. Não tive mais momentos de medo no sentido de querer desistir, não tive mais aquela insegurança a respeito do chamado. Claro que inseguranças e medos batem à nossa porta quase que constante. O meu coração ficou seguro desde o momento em que Deus falou comigo através dessa palavra. Eu não precisei pedir sinal. O tempo, os meses que eu passei em crise, com a insegurança e medo, com a incerteza, ele fechou com chave de ouro com essa palavra. Então, até hoje, eu me tenho como que seguro em relação ao chamado. A minha vida pastoral, ela é uma realidade no meu íntimo. Não, assim, crescimento, nada trouxe como sinal para para confirmar esse chamado. A base principal para que eu tivesse segurança até hoje foi exatamente essa fala de Deus através da palavra que está escrita em Jeremias capítulo 1, verso 5. Na vida familiar, eu passei algumas crises que parecia que ia abandonar e, em verdade, deixar tudo de lado. Ao longo dos meses, passando por esses vales, passando por esse momento difícil, a solução foi clamar e de alta e bom som, pela misericórdia de Deus, para que não viesse a jogar fora um propósito que, na verdade, veio do coração de Deus para mim. Não somente teve a restauração na questão familiar, na vida conjugal de preferência, como também no ministério. Então, houve uma restauração, ou melhor, mais uma restauração de tantas outras. Mas eu gostaria de deixar só essa, que na verdade é a que mais mexe na vida de um homem de Deus, é a sua vida familiar, no caso a vida com a esposa. Ele estando bem com a esposa, qualquer outro problema, qualquer outro vale que ele passar, vamos dizer assim, dificuldade que ele passar, seja por um dia ou por um mês, eu posso dizer para você que ele vencendo isso, as demais coisas ficam bem mais fáceis. Então, a pior foi uma crise conjugal que nós enfrentamos. Então, passamos por isso e estamos aqui contando a história. Olha, vale a pena pagar o preço. Se fosse para escolher, eu preferia não. Mas quando Deus chama,
Ele não diz o que nós vamos passar, né? Então, se eu tiver de passar alguma coisa, é fruto da escolha ou da obediência do chamado que Deus nos fez. Eu agradeço à TV Alfa, que carinhosamente veio até a minha casa, onde é aqui que Deus se manifesta também de maneira forte na vida da minha família, minha esposa, consequentemente meus filhos, né, que também vivem conosco no dia a dia. E posso agradecer a Deus por estar falando com vocês e declarando algo que está sendo útil e edificando a vida de vocês. Ok, eu quero parabenizar a TV Alfa, que está chegando em Caruaru e região. É mais uma oportunidade de edificação pessoal e para toda a família. Certamente Caruaru e toda a região será muito bem edificada e abençoada com mais um canal de bênção.